Oi, turma, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de ciências, a primeira. E nessa aula nós iremos falar sobre o calor, uma coisa que muita gente sente, não é? Por quê? Porque a gente não consegue ver o calor. Vocês conseguem ver o calor? Não, a gente só consegue o quê? Senti-lo. Tem pessoas que são o quê? Friorentas. O que é isso? Que sentem muito frio. Eu mesma sou muito friorenta. Basta eu ventar que eu já estou sentindo frio. Mas já tem pessoas que sentem muito calor, muito calor. Eu não sinto muito calor. Tem pessoas que têm facilidade de suar bastante. Isso é bom, né? Porque elimina as toxinas do corpo. E tem pessoas que já têm muita dificuldade de suar, igual eu. E o que é que nos faz suar? É o calor, a temperatura do ambiente, é a atividade física que a gente está fazendo ali com muita intensidade, que aí faz a gente liberar essas toxinas através do suor. Mas nessa aula nós iremos falar sobre o calor. Vocês sentem muito calor? Ou pouquinho? Eu acredito que tem uns que sentem muito e tem outros que sentem pouco. Depende, né, do organismo de cada um. E qual é a principal fonte de luz? Fonte de luz que nos causa muito calor. Fonte natural. O sol, né? Quanto mais o sol é quente, mais calor a gente sente. Então o sol é a principal fonte de luz e calor que ilumina e aquece a Terra. Observe aí nessa imagem que nós iremos estudar nessa unidade 5 sobre essa principal fonte de calor e sobre outras também que tem calor. Igual, vocês estão vendo o secador? O secador, ele esquenta. O palitinho de fósforo, olha o chuveiro quente aí. O homem na sauna, eu acredito que ele está na sauna, que ele está aí, ó, todo sentindo calor. O vulcão, as lâmpadas, o fogo, o ferro, o micro-ondas, a misteira. Isso tudo aí são fontes de calor. Aquece, e são fontes artificiais. Quando você passa para a página 4, quando você está sentindo muito frio durante a noite, o que você faz? Se você estiver junto com a mamãe e o papai, você vai ficar bem quentinho, não é? Mas se você estiver sozinho, você sente mais frio. Então, quando os corpos se juntam, eles se aquecem. Mas se os corpos estiverem separados, acabam sentindo frio. Assim, vocês vão observar essa imagem ali, ó, que mostra filhotes de diferentes espécies dormindo amontoados. Por que eles dormem amontoados? Porque quanto mais juntinhos, mais liberamos, né, a energia de calor do nosso corpo. Em sua opinião, por que muitos filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigos pequenos? Por quê, pessoal? A proximidade entre os filhotes ajuda a mantê-los o quê? Aquecidos e aumenta a sensação de aconchego e conforto. Até os filhos gostam de dormir assim com o pai, não é verdade? Com a mamãe. Se os filhotes estivessem dormindo distantes uns dos outros, que sensação provavelmente sentiriam? Eles sentiriam o quê? Sensação de frio. Porque eles não estariam mais próximos. A proximidade entre eles reduz a transferência de calor dos seus corpos para o ambiente. Então, quando um corpo está num ambiente aberto, por exemplo, alguma coisa quente está num ambiente muito aberto, a temperatura daquela, por exemplo, de uma panela de sopa. Eu fiz uma sopa e ela está quentinha. Mas se eu deixar ela ali naquele ambiente aberto com a temperatura ambiente, esse calor que está na panela vai evaporar para aquele ambiente e vai esfriar. É por isso que sempre quando alguém vai almoçar ou jantar, esquenta na hora. Porque se passar uns 20 minutos ou 30, aquela comida vai esfriar. Caso que aquela temperatura da panela, ela esvai, né? Ela vai para o ambiente. Caso um desses filhotes seja separado de suas mães e irmãos ainda pequenos, ele pode ser prejudicado? Ou não? Claro que pode ser prejudicado, não é verdade? Os filhotes, eles dependem dos cuidados da mãe e do leite materno. Além disso, a transferência entre o corpo da mãe e dos irmãos contribui para a sobrevivência dos filhotes. Eles vão ser sim prejudicados. Você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nas imagens e um abraço entre duas ou mais pessoas? Então, quando nós abraçamos,
uma pessoa ou mais, nós sentimos ali o calor do corpo humano. E parece com essas imagens aí, eles estão juntinhos, não é verdade? Calor e os materiais. Preste atenção. O calor, ele não é um objeto que pode ser tocado, ele pode ser apenas sentido, pois se trata de uma fonte de energia. O corpo humano produz calor. Quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor é produzido. Então, nós temos que fazer muita atividade física para sentir calor. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor do que se corrermos ou pularmos muitas vezes. Então, por isso que quando você corre, você sente muito calor. Criança tem muita energia, porque criança só fica correndo de lá para cá. Aí vai liberando calor. Aí fica querendo tomar banho toda hora, não é verdade? Se pularmos várias vezes, sentiremos o nosso corpo aquecer. Você já percebeu que quando você pula muito, corre muito, você fica quente? É porque o seu corpo aquece. Também podemos sentir que perdemos calor quando seguramos cubos de gelo ou ficamos sem agasalho em um dia de baixa temperatura. Por exemplo, quando está muito frio, à noite a temperatura cai, nós, se não usarmos um agasalho, o nosso corpo vai ficando gelado. É por isso que lá nos países que é do Polo Norte, do Polo Sul, eles ficam o tempo todo com aqueles agasalhos, porque a temperatura daquele ambiente é fria. E uma pessoa que vive naquele ambiente, quando chegar aqui na zona tropical, ela vai achar aqui muito quente. Por quê? Porque o corpo dela está acostumado a viver num ambiente frio. Entendeu? Existem várias fontes de calor, como fogueira, um raio, um ferro de passar roupas, o sol. Na página 6, observa aí. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor é naturalmente transferido do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Olha, a chama do fogão é uma fonte de calor. Assim, ao aquecermos uma sopa, o calor é transferido do fogo para a panela e da panela para o alimento que fica quente. Entendeu? Ao receber calor, o corpo esquenta e a sua temperatura aumenta. Quando a panela ali recebe o calor, a panela fica muito quente. É tanto que você não pode nem tocar na panela, senão queima o dedo. E quando perde calor, o corpo esfria e sua temperatura diminui. Aí quando aquela panela fica muito tempo no fogão, em cima do fogão, com o fogo desligado, ali vai esfriando. É tanto que quando sua mãe vai ferver o leite para você tomar, aí ele tá muito quente. Aí quando for, vai ser assim, depois de 3 horas por aí, aquele tempo já vai esfriando, aquela panela vai esfriando, porque ela está num ambiente de temperatura fria, normal, entendeu? É receber calor. Quando recebe calor, o corpo esquenta. Quando perde calor, o corpo esfria, entendeu? Então, receber calor, né? Muito quente, perder calor, esfria. Nossa aula vai ficar por aqui. Nós daremos continuação na próxima aula, viu? Bye!